A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para externar as sagradas palavras do Senhor, que o Senhor mesmo, mediante o seu Santo Espírito, possa aplicar as santas letras do Senhor no coração de todos aqueles que irão ser alcançados pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Evangelho. Então nós usaremos nessa ocasião para a exposição da palavra do Senhor, o texto que se encontra nos Salmos de número 3, que diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustém. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar nesta ocasião. Senhor, Deus e Pai, em Cristo Jesus, teu Filho, nós te exaltamos, te magnificamos, Senhor, porque o Senhor é Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus que nos fez, ou seja, nós somos feituras do Senhor. Porque nós cremos num Deus que é Criador dos céus e da terra. E todas as coisas estão sob o seu domínio. O Senhor é o controlador de tudo, mediante a tua supremacia soberana. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Pedindo, Senhor Deus, pedindo que sobrevenha sobre nós as tuas misericórdias. E por essa mesma misericórdia nós sejamos aplacados mediante a tua palavra com a ação do teu Santo Espírito e transformados, vivificados aqueles que precisam ser vivificados, reanimados aquele que precisa ser reanimados, fortalecidos aquele que precisa ser fortalecido, mas que permanecemos, Senhor, por essas misericórdias, compreendendo que elas mesmas são as quais a causa de nos sermos consumidos. Nós oramos, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmos de número 3. Nós vamos perceber de imediato que o contexto do Salmo de número 3, número 4, se dá por meio da ação proeminente do filho de Davi, Absalão, ao encalço do seu pai. Mas não só o filho de Davi, como também os exércitos adversários, ou seja, os adversários do povo hebreu, do povo de Israel. E o salmista vê que ou nos traz a evidência que os adversários do povo israelita também eram adversário do rei. É assim que se dá. E de imediato ele traz a nós, ou traz a evidência a nós, o número de adversários que tem se levantado contra ele. O número de adversários que tem se levantado contra ele, isso é descrito no primeiro e segundo verso, quando diz: Senhor, veja como é que o salmista clama ao Senhor, veja como é que é a sua oração diante do Deus vivo.
nós vamos passar a perceber que nos primeiros dois versos, esse clamor da descrição da multidão ou do mutilhão de adversário que sobrevém sobre a vida do rei. Veja o que diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos aqueles que se levantam contra mim. Ou seja, o salmista está diante, a fala do salmista é como alguém que está diante de uma adversidade. Mas não é de uma adversidade qualquer. É de uma adversidade que, por sua vez, é sistemática e crescente. Como tem, se levantado o número dos meus adversários? Como eles têm vindo ao meu encontro? Como são numerosos? Ao ponto de o salmista, aquele que clama, ter conhecimento daquilo que estão afirmando os seus adversários. Os seus adversários estão, além de ser numerosos, são poderosos também. Ao ponto de o salmista já ter conhecimento da expressão dos seus adversários, onde eles diziam, onde eles afirmavam. Veja, são muitos os que dizem de mim, não há Deus que pode salvar o rei. Não há Deus que pode salvar o rei Davi. Mas a partir daí, mediante a turbulência que o salmista estava passando, mediante a adversidade que ele estava passando, nós vamos perceber que assim como diz o Salmo 121, eleve os meus olhos para o monte. Assim também o rei Davi, ele não tem como buscar socorro em outra coisa. Ele não tem como se levantar e dizer assim, eu sou o rei, eu vou exterminar todos esses adversários. Há poder em mim porque eu sou o dono da coroa. Eu vou derrubá-los. Eu vou eliminá-los eminentemente. Não, Davi não diz isso. Davi, porém, clama ao Senhor. E agora o seu clamor, ou seja, a sua oração externa confiança, externa aquilo qual o salmista confiava, aquilo qual era a confiança do seu coração. Verso 3 e 4 diz: porém, tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, e que é o Senhor mesmo que exalta a minha cabeça. Veja, o que é que o verso 4 diz? Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Ou seja, eu clamo ao Senhor, eu clamo por aquele o qual eu tenho depositado minha confiança. Era isso que o salmista estava dizendo em outras palavras. Ele não clamava, ele não olhava para si mesmo, mas ele olhava para o santo monte, para o lugar onde Deus se fazia presente, para o monte Sião, para o monte onde aqueles que subiam o monte para oferecer sacrifício, eles estavam se achegando à presença do Senhor. Ou seja, o Senhor se fazia presente no monte e ele responde do seu santo lugar ao rei. A confiança do rei é tão grande, porque veja a afirmativa: e ele do seu santo monte me responde. Glória seja dada a Deus. É assim que o salmista se conduz. É assim que ele clama ao Senhor confiantemente de que aquele que estava no seu santo monte
lhe livraria da tempestuosa aflição o qual ele estava passando. Mas veja, ele apresenta os números, o tamanho da adversidade na sua oração. É apresentado a confiança do salmista, e agora ele entende que essa confiança lhe traz regozijo, essa confiança lhe traz alívio. Veja, quem é que pode trazer alívio, ou quem é que traz alívio ao salmista mediante as suas adversidades? É o próprio Deus em quem ele confia. Versos 5 e 6 diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustém. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja o que é que o salmista descreve aqui para as nossas vidas. Ele está atacado. Em todos os lados há adversário. Ou seja, tamanha e grande é a aflição desse salmista, podemos assim dizer. O tamanho é o seu adversário, e numerosos são. Mas mesmo diante dos seus adversários, mesmo diante da multidão deles, em meio a essa multidão de adversários, em meio a essa multidão de coisas, de adversidades em sua volta, ele em sua cabana, ele em sua tenda, ele em sua barraca, no meio militar, poderemos dizer assim, ele descansa. Ele pega no sono. É assim que ele descreve a sua confiança ser tamanha no seu Deus. É esse mesmo Davi que vence o Golias, cujo é descrito na Bíblia como gigante Golias. E aquele menino vai ali e não é ele mesmo que vence Golias, mas ele sabe que a salvação dele, que a vitória dele não vem por meio de outro, senão pelo Senhor dos exércitos. E ele conclui o salmo dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere os queixos dos meus inimigos e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Veja o que é que o salmista descreve nos seus versos finais, nas suas palavras finais. A confiança dele era tão grande que a salvação não podia vir dele, que a vitória não podia vir dele, senão do Senhor dos exércitos. Porque a confiança do salmista era tão somente que a salvação não podia vir de outro canto, senão do Senhor, do seu Senhor. E nós precisamos refletir um pouco, porque nós também passamos pelas mesmas coisas. Nós temos adversários. Não são poucos nossos adversários. No sentido de Davi, nós vamos ver que o cenário era adversário humano, era aqueles que lutavam com a espada contra ele, queria ceifar sua vida. E não é diferente no sentido de adversários que nós temos. Nós temos adversário, muitas das vezes nós não estamos vivendo em países perseguidos, ou perseguido. Nós estamos vivendo em um país onde não é perseguido humanamente, não há perseguição humanamente falando, mas nós temos adversário. Porém, mediante essas coisas, nós devemos, diante das circunstâncias, diante daquilo que estamos passando, correr para os braços de um ser. E esse ser é Deus. Nós precisamos correr para Deus na pessoa de Cristo Jesus. Ele é que é o nosso escudo, Ele é que é o nosso amparo. E é em Jesus Cristo que nós precisamos e devemos
nos deleitar confiando de que nele há descanso, nele há refrigério para as nossas almas. E nós precisamos compreender mais ainda que não é de outro que vem a nossa salvação. Não é de outro que vem a nossa vitória. A nossa vitória vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que na cruz do Calvário venceu a morte com a sua própria morte. Ou seja, nos deu vida, nos salvou, nos fez ser vitorioso. É nele que eu e você precisamos confiar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que venhamos nos agarrar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Contra o inimigo.